Em meio a tudo que Deus deu aos nossos primeiros pais no Éden, veio também um aviso. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Nos primeiros 2 capítulos da Bíblia, observamos que em cada estágio da criação, Deus avaliou 6 vezes a sua obra como boa. No fim da semana da criação, durante sua 7ª avaliação, Deus considerou seu trabalho muito bom. O grande tema da lição desta semana aponta para uma pergunta: é verdade o que Deus disse? Olá, seja bem-vindo ao 2º estudo da nossa série, nesse trimestre falando do livro de Gênesis e nesta semana falando de um tema ligado a um desapontamento, a queda do homem. O verso para memorizar, ele é um convite para pensarmos no grande conflito que foi estabelecido ali no Éden. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Observe que eu destaquei no verso para memorizar essas 2 palavras, este e você. O que isso me informa? Pergunte para a classe. O que esse texto bíblico está informando para você? Se o aluno não conseguir tirar nesse primeiro momento da lição o seu aprendizado, talvez ele entre na lição sem um norte, sem um rumo. É importante que fique fixo na mente do aluno o seguinte: nós não somos amigos. O bem e o mal não se combinam. E é importante que ao trabalhar o tema da queda, você vai ver que o inimigo esteve filtrado ali, trazendo essa dissonância, essa desarmonia a uma relação estabelecida entre Deus e a humanidade. Vamos para o tema e o esboço. A pergunta para essa semana, que é uma pergunta para refletir, para você explorar bem nas suas abordagens, é o ponto colocado em questão. É verdade o que Deus disse? Talvez ainda hoje a humanidade pergunte sobre isso. É verdade o que Deus disse? Essa questão foi colocada no início para Adão e Eva, especificamente para Eva, e ela colocou em xeque a verdade que lhe for apresentada por Deus. Vamos ao esboço. O esboço para essa semana também é diferenciado. Eu começo estudando terça e sexta-feira. Depois eu vou para as lições de domingo e quarta. E finalizo com abordagem sobre terça-feira e mais abordagem sobre quinta-feira. Então fica assim o esboço, observe aí na tela. O fruto proibido, depois a serpente e o seu destino, depois escondendo-se de Deus e finalmente o destino humano. Nós temos o fruto proibido na lição de terça e sexta, a serpente e o seu destino na abordagem de domingo e quarta, escondendo-se de Deus, abordagem de terça-feira e finalmente a de quinta-feira com o destino humano. Qual a estratégia e a nossa intenção aqui nesse canal? Apresentar para você um esboço para que você conduza a participação na sua unidade de ação. Não é um estudo da lição aqui, mas um direcionamento para que você possa envolver a classe e no tempo da lição conseguir concluir toda a abordagem. Quais são os pontos-chave que você deve abordar no fruto proibido? Primeiro, contraste as ordens de Deus e da serpente. Eu sugiro que você leia a pergunta 2 da lição. Também apresente a conexão entre as 2 árvores. É importante que você lembre que no Jardim do Éden não havia apenas a árvore da ciência do bem e do mal. Haviam 2 árvores, a da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Adão e Eva tiveram que fazer uma escolha. É importante que você mostre essa conexão. No final, lembre-se, ficará apenas uma árvore. Lá está em Apocalipse 22, verso 2, e que apenas a árvore da vida permanecerá. Uma pergunta importante para você fazer para a sua unidade. Por que Eva pensou que comer do fruto lhe daria sabedoria? É importante você interagir com a classe com base nessa pergunta. Vamos para a serpente e o seu destino. Quando eu falo da serpente e seu destino, é o seu primeiro momento, quando ela fica evidente lá no livro de Gênesis, e o final dela lá em Apocalipse, quando a gente sabe o fim que ela terá. Então você pode trabalhar isso em Isaías 27:1, quem é a serpente, e o final dela em Apocalipse 12:9. A maldição da serpente
e a estratégia da serpente e o erro da mulher. É interessante você também trabalhar essa abordagem com a sua unidade, porque a lição até propõe 2 rodadas de como a serpente cirandou, cercou e como Eva reagiu em cada uma dessas rodadas de tentação. Trabalhe esse aspecto que vai ser importante. Agora, qual é a nossa melhor defesa contra os enganos de Satanás? Então é bom fechar esse ciclo com essa pergunta e com essa interação na unidade. Escondendo-se de Deus, lição de terça-feira. Esse ponto aqui eu considero ser muito importante, porque você vai diferenciar para o seu aluno a diferença entre temor e ter medo. Às vezes nós confundimos esses 2 conceitos. Temor é o que eu sinto e que não me faz pecar. Medo é o que eu sinto quando eu peco. Entenderam bem a diferença? O temor de Deus me livra de pecar, mas quando eu peco, eu sinto medo. A pergunta de Deus a Adão, onde estás? É uma pergunta que apresenta um Deus pessoal, não um Deus transcendental, mas um Deus que é imanente, ele está ali próximo, buscando salvar. A graça de Deus já se manifestou ali naquele momento em que Adão e Eva pecaram. Essa é a pergunta, onde estás? É a pergunta para que eu me encontre, não Deus. Entenderam? Quando Deus faz essa pergunta, não é porque Ele não saiba onde você está. Ele quer que você pense aonde você está. Aonde você está? Qual é a sua situação hoje? Leve o seu aluno a refletir sobre isso. É o ponto mais alto da lição. Onde você está? Lembre-se, essa pergunta é para que eu me encontre e não Deus. O verbo hebraico nachá, que é ligado à terminologia do enganar, ela tem um significado de dar às pessoas uma falsa esperança. Foi o que Satanás deu para Eva, especialmente, quando a enganou. Então, a pergunta, é verdade o que Deus disse? Me livra dos enganos de Satanás. Quando eu passo a crer, dar credibilidade às palavras de Deus, eu me livro de pecar. E, finalmente, o destino do homem, na quinta-feira. É a maldição que veio para a terra, ok? E os planos que Deus tinha para Adão e Eva. Lembre-se que a maldição não veio sobre Adão e Eva. A maldição foi sobre a terra, porque Deus tinha outros planos para Adão e Eva. Na finalização da lição, você pode ler o Salmo 104, versos 33 e 34 e faça uma aplicação. Faça uma aplicação para a vida. Qual é a única solução para o problema do mal no mundo? Essa é uma pergunta que você pode jogar para a sua unidade de ação, para que eles no final da classe possam interagir. E também como posso evitar de acreditar que existe algo melhor do que Deus oferece. Como é possível acreditar que existe algo melhor do que Deus oferece? Deus havia oferecido para Adão e Eva vida eterna, mas eles acreditaram em outra proposta. Deus nos ajude a confiar na palavra de Deus, porque o fato de Adão e Eva não terem dado a credibilidade necessária nos fará entender a próxima etapa da lição na próxima semana, que trata de Caim e o seu legado, as consequências da queda e do pecado na vida de Adão e Eva. Aguardo você na próxima semana, lembrando que estaremos juntos, sempre indo direto ao ponto.